Olá, eu sou a Rosângela Leite e estamos aqui em mais um episódio do podcast Unificados. Hoje, como convidada, temos Marcela Moreira, que ela é socióloga e professora. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Rosângela. Eu estou muito feliz em poder voltar aqui no podcast Unificados e eu gostaria de agradecer a audiência dos nossos telespectadores. Seja bem-vinda e como domingo passado foi o domingo do Dia das Mães, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a questão das mães na sociedade, a carga que ela tem nesse mundo tão difícil para as mulheres. É muito interessante, o podcast priorizar, debater a questão de ser mãe nessa sociedade, porque, infelizmente, Rosângela, você sabe muito bem, e a base química é uma base que tem muitas mulheres, a química e farmacêutica tem muitas mulheres que acabam sobrecarregadas porque acabam tendo a dupla, a tripla jornada pelo fato de serem mães. Então, acho que é muito interessante a gente conversar sobre isso. Sim, e numa sociedade muito machista, onde a sobrecarga das mães é a maior que tem no nosso país, Porque além de você ser trabalhadora das fábricas, você ainda tem o cargo de ser mulher numa sociedade que nos últimos anos é extremamente machista e que tem que ser aquela mãe super heróica, a mãe que tem que dar conta de tudo, a mãe que tem que ser perfeita, Então, tem essa carga aí também em cima da gente. É muito interessante, Rosângela, porque você acabou de resumir o que é ser mãe nessa sociedade capitalista, neoliberal e que ataca os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Mas eu gostaria, de começar, até anteriormente, Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde há uma construção dos papéis sociais de gênero. Então, quando, por exemplo, a mãe descobre que vai ter um bebê, já faz lá o teste do ultrassom, descobre se é menina ou menino e você já começa, a moldar aquela futura criança. Então, você dá rosa para a menina, você dá azul para o menino e você começa a educar, e tentar naturalizar a divisão, de um trabalho sexual desde pequenininho. Então, por exemplo, a pessoa vai dar um brinquedo para as crianças. Se for menina, dá boneca. Se for menino, dá bola e dá carrinho. E aí, esses brinquedos, eles não são inocentes, São brinquedos e brincadeiras, que forjam, habilidades e competências. Então, quando você dá uma boneca para uma menina, na verdade, você está ensinando, e naturalizando a condição de ser mãe para essa menina, Então, a função do cuidado recai sobre essa menina que vai brincando e vai tornando aquilo alguma coisa natural para ela. E aí você enfatiza para essa criança, que ela só será uma mãe, só será uma mulher completa se ela se casar com um homem, Então existe aí a heterossexualidade, imposta, e ela será uma mulher completa se ela for mãe. E aí, a pergunta que fica, Será que as mulheres estão decidindo ser mães ou elas acabam respondendo a uma exigência, dessa sociedade machista e patriarcal? Muitas delas, mesmo não querendo ter filho, passa a ter filho por conta desse peso que a sociedade tem em cima dela, pelo julgamento. Porque quem de nós na família já não ouviu? Por que você não casou ainda? Cadê seus filhos? E é como se... Como não? Se você tiver filho, é porque você tem uma família. Agora, se você casou, não tem filho ou não quer filho, você não tá afim de formar família, Então, já fica aquele subentendido que você é obrigada a casar e ter filhos. E não só um, Você tem que ter vários, porque o papel da mulher é ficar em casa, cuidar dos filhos, do marido e edificar o lar. Isso, e aí, na verdade, o que acontece é que muitas vezes a mulher, ela acaba tendo
um sonho, né, de casar e ter filho, porque ela foi ensinada desde pequena que essa é a função dela na sociedade, né, e a gente não tá aqui, eu não estou aqui para dizer mulheres não casem, mulheres não tenham filhos, mas na verdade apenas tenham uma maior consciência, né, e racionalizem essa decisão, porque há uma ideia romântica, né, que eu vou ser mãe. Enquanto a criança está dentro da barriga da mãe, realmente a mulher é tratada como uma rainha, uma princesa. É assim, ela é a prioridade. Todo mundo olha para aquilo, né? Toda mulher grávida parece Maria Madalena, assim. As pessoas estendem um tapete vermelho. Depois que nasceu, o filho é teu, né? Qual é aquele ditado? Embale Mateus, como é que é? Quem pariu Mateus que balança. Isso, quem pariu Mateus, que balance Mateus. Depois que nasceu essa criança, aí a mulher deixa de ser santa, deixa de ter toda aquela aura, né, de pureza, né? E aí a realidade, né, cai como uma pedra em cima da vida, né, e dos corpos das mulheres. Tanto que existe muitas mulheres que têm depressão pós-parto justamente porque esse período de puerpério é um período muito difícil, a maioria não tem uma rede de apoio, né? Muitos pais, né, muitos maridos, eles não ajudam, né, não dividem o trabalho doméstico. Nós conseguimos há pouquíssimo tempo, né, não faz nem um mês, a aprovação da licença maternidade, né, de 5 para 10 dias, né, então vai demorar 3 anos para que a gente tenha a licença paternidade de 20 dias, então esse ano a gente vai ter 10 dias, no ano que vem 15 dias e lá em 2028 a gente vai ter 20 dias. Então assim, é inaceitável a gente verificar que a paternidade responsável não é respeitada. A maioria, inclusive é bom, né, que as pessoas que estejam nos assistindo, a bancada da extrema-direita votou contra o aumento da licença paternidade, inclusive a proposta não era de 20 dias, a proposta era de 6 meses, a proposta era de 3 meses e por causa da bancada da extrema-direita se reduziu para 20 dias. Né? Então, assim, como é que você divide o cuidado, né, de uma criança apenas com uma mulher? E por fim, né, que eu já me estendi muito, né, 80% das mulheres que têm direito à licença maternidade e voltam da licença maternidade, 80% são demitidas 6 meses depois de voltar da licença maternidade. Então, se a mãe é prioridade, né, por que não se ajuda a mulher depois que ela pare? Por que se demite a mulher depois, né, que ela tem aquela criança? Que prioridade é essa? E a questão é que a gente mostrar a realidade da mãe, né? A opção, se a pessoa quer casar, quer ter filho, é de cada um. Só que o que a gente vai mostrar aqui um pouquinho hoje é que as mulheres que não querem ter filhos não seja também tão julgada por essa questão, né? E como você falou, romantizam muito, porque Isso. mesmo que você às vezes tenha um companheiro que ajuda nas tarefas de casa, o filho sempre vai ser da mãe. Se a criança é mal educada, é porque a mãe não educou direito. Se a criança tá passando mal, é a mãe que tem que levar no médico. Se é o pai que tá no médico com o filho, sempre tem aquele questionamento: cadê a mãe? Ou se uma mulher sai do trabalho, vai sair com as amigas, vai no bar, a primeira pergunta: cadê seu filho? Ficou com quem? Mas ninguém pergunta isso pro pai, né? Justamente. Assim, você começou falando da mulher, por exemplo, que decide, tá aumentando o número de mulheres que decidem não ser mães, né? E também tá diminuindo a taxa de natalidade. Hoje o Brasil, inclusive, por exemplo, eu lembro que o Bolsonaro, né, assim, quando ele era deputado, ele vivia falando que precisava atacar essa taxa de natalidade imensa no Brasil, porque as mulheres pobres tinham milhares de filhos, que não sei o quê. Isso tudo é uma falácia já há muito tempo.
E assim, muitas mulheres, assim, a taxa de natalidade no Brasil tá em 1,6%. E assim, não é assim a média, né? Assim, mas o Nordeste, o Norte é maior. Não, o Norte e o Nordeste tá com 1,8, né? E aí na média brasileira dá 1,6. 1,6 não garante a reprodução do pai e da mãe, porque para você garantir a continuidade, falando de forma dentro da demografia, precisaria ter 2,1. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter problemas sérios, não só na Previdência, mas na população economicamente ativa. Porque você tem pouquíssimas mulheres que estão desejando, né, e sendo mães. E aí, assim, isso em relação à mulher que decide não ser mãe. Mas ela sempre é vista, infelizmente, em 2026, que ela é uma mulher incompleta. Porque mulher de verdade é mulher que tem uma criança biológica. Mesmo as mães que decidem adotar, as pessoas perguntam, você tem algum problema, né, de infertilidade? Mas com certeza você vai querer um filho biológico. Você pode até adotar, né, mas parece que o filho adotivo ele é menos filho e ela é menos mãe por decidir pela adoção. E aí, assim, isso em relação a mulheres que decidem não ter filhos e mulheres que decidem ser mães a partir da adoção. E aí, quando você fala da questão que tudo é culpa da mãe, quando nós trazemos para o podcast essa discussão, é porque a gente quer fazer uma conversa verdadeira. E eu tenho certeza que quem está aqui nos ouvindo, principalmente as mães, elas vão se reconhecer e saber o quanto que é duro você passar a vida inteira, porque não é que o filho cresceu, mudou de casa e você deixou de ser mãe. Muito pelo contrário, você continua sendo mãe. Você continua com as mesmas preocupações. Com as mesmas preocupações, com as mesmas dúvidas, com as mesmas inseguranças, com os mesmos medos. E se for mulher, a nossa preocupação dobra ou triplica, porque, como a gente já tinha falado um pouquinho no começo, nesse país, ser mulher é muito difícil, porque você tem que ensinar a sua filha que não pode ficar até uma certa hora num ponto de ônibus sozinho, que você não pode passar perto de um beco escuro, que se o ônibus estiver vazio, você tem que sentar mais na frente e não lá no fundo. Uma série de questões para a própria segurança. A gente fala que roupa não define, mas mesmo assim a gente tem sempre que ponderar que roupa a gente está colocando, como que a gente está saindo, porque isso é como se fosse uma porta aberta para um cara te assediar no trem, no ônibus, no ambiente de trabalho, né? E ainda ser julgada por essa questão. Com certeza você estava fazendo alguma coisa errada. E então, a preocupação é imensa, porque o número de feminicídio aumentou assustadoramente. E antigamente parece que os homens tinham um pouco ainda de receio de mostrar isso. E hoje em dia não, eles fazem à luz do dia, na frente de câmeras, na frente de qualquer pessoa. E é como se fosse uma coisa natural matar, bater, humilhar uma mulher, né? Sim. E aí, assim, a gente fica pensando, né? Por exemplo, no caso, você falou dos feminicídios, né? No ano passado, nós tivemos 1.568 feminicídios, né? Eu questiono esse número, eu acho que foram mais, mas infelizmente os dados no Brasil, eles são muito mal formulados, né? Eu acredito que tenha tido mais número de feminicídios, assassinatos de mulheres que não foram reconhecidos e identificados como feminicídio. E aí, assim, o que fica acobertado são os filhos dessas mulheres, né? São os órfãos do feminicídio. Em média, essas mulheres, elas têm de 2 a 3 filhos. Então, se nós pensarmos que essa mulher tem 3 filhos, significa que no ano passado nós tivemos 4.704 órfãos do feminicídio. E aí, como é que ficam essas crianças, né? Inclusive, acabamos de ter a aprovação do vicaricídio, que é o reconhecimento da seriedade do assassinato, que alguns homens, ao se separarem de mulheres e para punir essa mulher, ele mata prioritariamente filhos ou a mãe
dessa mulher ou pessoas muito próximas dessa mulher. E aí foi aprovado o vicaricídio. O que é o vicaricídio? É o reconhecimento e transformou como crime hediondo, né, que homens matem os próprios filhos com o objetivo de atingir as mães. E aí é muito sério, né, você pensar que um homem ele faz isso com o próprio filho para atingir a esposa, porque a ex-esposa. E muitas vezes é esse homem que fala que é o sonho dele ter filho. Justamente. Que, se tem que ter um filho para ter uma família, para dividir o amor deles, naquela romantizado, como a gente sempre fala. E que depois que a mulher acaba tendo esse filho, é como se ele esquecesse desse filho. E aí o filho é só da mãe, como a gente já falou anteriormente. Isso. Então, assim, nós estamos chamando atenção para a realidade da maternidade no nosso país. Você se separa de uma relação abusiva e corre o risco do ex-marido matar o próprio filho para te atingir. O que é muito comum, e eu tenho certeza que quem está aqui nos assistindo, a mulher, ela se separa porque o casamento não deu certo. Muitas vezes a gente se separa não porque a gente estava numa relação abusiva, mas porque não deu certo. Aí, esse homem, logo depois, casa-se novamente, tem novos filhos e parece que acabou a relação anterior e os filhos, né, junto com a ex-esposa, deixa de ser filho. Né? Então, assim, eu não sei se você conhece. Então, assim, você pode até ter ex-mulher, mas você não tem ex-filho. Mas muitos homens acabam, né, se afastando da ex-esposa e também abandonando os filhos que teve dessa relação. E a mãe acaba na situação de hoje em dia que cresceu muito também a questão das mães solos, né? Justamente. Que aí tem mais um trabalho sobrecarregando ela nesse sentido, porque uma questão que muitas mulheres falam para mim, é a questão que você tem marido, mas como é que é a frase? Você não tem, você é viúva de marido vivo. Isso. Você tem um marido, mas não tem nenhuma ajuda. E a questão das mães ser realmente solo, que não tem marido, que não tem ninguém. Muitas vezes não tem nenhum tipo de parente que ajude essa mãe. E muitas vezes quando a mãe ainda deixa a criança na creche, que tem assistência, tá vendo lá? Ela deixa o filho jogado na escola, quis ter filho, quis ter um monte de filho, agora deixa o filho jogado na escola para viver aí na boa. Isso. Para você ter uma ideia, Rosângela, 52% dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres, né? E desses, 20 milhões de lares são chefiados por mães solos. E aí tem um outro dado, assim, que eu acho que é gritante, que são 5 milhões de certidões de nascimento no nosso país que não tem o nome do pai. Então, assim, se o homem, eu não chamo isso de pai, se o homem o genitor dessa criança não se deu ao trabalho de colocar o nome na certidão de nascimento, a gente vê o quanto que essas crianças estão abandonadas e realmente somente, né, a maternagem só existe por parte daquela mulher. Então, eu acho que é muito importante a gente, passando o Dia das Mães, a gente conversar sobre isso, porque eu tenho certeza que muitas mulheres, não só da base química, vai se identificar, né, com essas nossas palavras. E o que a gente precisa, né, para ajudar de fato as mães? A gente precisaria de lavanderias coletivas, a gente precisaria um sistema de transporte público de qualidade, né? Por exemplo, eu tô vindo de Campinas, eu levei 2h30 para chegar aqui. E aí, quando você conversa com qualquer pessoa aqui da capital, a pessoa fala, mas isso é uma terça-feira comum para nós, né? Então, a gente precisaria que os centros de saúde atendessem dignamente, né? Para que a mãe não perdesse, né, metade do dia ou o dia inteiro, né? Caso o filho precisasse de atendimento. A gente precisaria de aumento salarial, igualdade salarial, né, para as mulheres, para que ela não precisasse trabalhar em 2 serviços, 3 serviços para garantir, né, a dignidade dentro de casa. Porque no século que a gente está, ainda tem muitas mulheres, mesmo a questão da lei agora, né? Justamente. De igualdade de salário,
ainda tem muitas mulheres que recebem muito inferior. O último dado que eu li, que apenas 14% das empresas estavam respeitando a equiparação salarial. Então, assim, só dá para você garantir dignidade para essa mãe se você consegue fazer isso, né? Se você consegue garantir uma rede de apoio. Tem muitas mulheres que não têm uma rede de apoio, né? Precisaria ter maior segurança, né? Por exemplo, só da gente, toda vez que sai de casa, ter medo, e a gente não sabe se a gente vai voltar viva, a gente não sabe se vai voltar, infelizmente, porque a gente pode correr o risco de ser estuprada, isso daí gera um adoecimento, isso daí gera muito nervosismo, né? Quando as crianças saem, a mãe sempre fica desesperada pensando que pode acontecer alguma coisa, como você bem disse, se for menina é pior ainda. E no caso de meninos também, porque nós vivemos num país que mata a maioria dos seus jovens, né? Sim. Dos 40 mil pessoas que foram assassinadas no Brasil no ano passado, mais de 60% desses jovens eram pessoas negras, periféricas e morreram antes dos 25 anos. Então, a gente está falando que a cada 10 pessoas assassinadas no nosso país, quase 7 delas eram jovens até 25 anos, negros e periféricos. Ou seja, a nossa juventude está sendo assassinada, né? Seja pela violência urbana, seja pela violência policial. Então, isso não é um projeto de sociedade. Nenhuma mãe quer correr o risco de perder o companheiro ou de perder um filho, né, com essa violência no nosso país. E, além de tudo isso, também tem que ter flexibilidade nos horários das creches, né? Porque alguns lugares até que tem, outros não. Tem um horário bem rígido. E, assim, o horário que a mãe tá ainda saindo do serviço, igual você falou, o tempo que você sai do trabalho até você chegar naquele local para você pegar a criança, muitas empresas não liberam mais cedo, já é um outro problema também que dificulta. E se você for deixar o seu filho com uma pessoa, com a cuidadora, hoje em dia você não consegue deixar uma criança meio período com alguém se você não paga menos de R$400. Justamente. Então, aí se você recebe um salário piso da categoria, que tá 2.000 e pouquinhos reais. Aí você tem as suas despesas de casa e pagar mais R$400 para você deixar seu filho meio período, não cabe dentro do orçamento. Eu não sei se tem aqui na capital ou nas cidades aqui da região metropolitana, mas lá em Campinas nós temos creche em meio período. E aí eu sempre pergunto, como é que você tem creche em meio período? Porque nenhum pai, nenhuma mãe trabalha meio período. Então isso leva as mulheres a não trabalhar. E aí gera uma dependência financeira e muitas vezes se ela está numa relação abusiva, ela não consegue sair dessa relação abusiva. Né? Por conta dessa questão. Por causa dessa questão. Então, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. A gente não quer dizer aqui para as mulheres não casem, mulheres não tenham filhos. Mas olha, tem que ter toda uma rede de apoio, tem que ter um planejamento, tem que lutar por políticas públicas, né? Porque a gente quer que a mãe, ela não seja uma pessoa que se anule, né? Ela deixa de ser mulher para ser uma mãe, né? E adoeça, né? E fique carregando, né, essa responsabilidade que deveria ser uma responsabilidade coletiva, né, da sociedade, cuidar daquela criança e respeitar aquela mulher. Sim. E normalizar, né? Quando a pessoa questionar você porque você não quer ter filhos, não quero porque eu não sou obrigada a ter e eu não vou ter. Isso. Aí devolve o constrangimento pra pessoa. Tá, eu posso ter filho, mas quando eu precisar, você vai cuidar? Você vai ficar? Isso. Ou quando você encontrar uma mãe, você pergunte como ela tá. Você não pergunte onde tá o filho dela, né? Pergunte como ela tá. Queira saber genuinamente como que ela tá. E a mãe, porque a partir do momento que a mulher vira mãe, ela continua sendo mulher. Então, ela pode ir no salão, ela pode fazer a unha, ela pode viajar no sábado à noite, num barzinho, curtir com as amigas, ela pode viajar, ela pode ir pra praia sozinha. Ela pode estudar. Ela pode fazer o que ela quer. Então, são essas coisas que a gente quer através, né, disso.
normalizar para as mulheres que não queiram ter filho, não é obrigada, e falar que as mulheres que tenham não precisa estar julgando a outra mulher por conta disso, Isso, né? e Todos que- nós vivemos numa sociedade, todos têm os seus desejos, seus deveres, e nem é por conta que você não é mãe e eu sou mãe, a gente é inferior ou qualquer coisa desse tipo, né? E eu queria também comentar que, assim, o pai, ele, sei lá, ele pega a criança na escola, ele leva a criança na escola, ele ajuda na lição, ele sai com a criança para brincar no final de semana. As pessoas veem isso e falam, nossa, que pai maravilhoso. A mãe faz Super isso? pai. Super pai. A mãe faz isso? Tá fazendo mais do que a obrigação. Ninguém reconhece a mulher quando ela está no trabalho do cuidado, mas o homem faz isso, né? Falta, assim, jogar confete nesse homem. E aí, um outro detalhe é que quando ocorre a separação, né? O homem acha que R$300 é uma pensão que dá para sustentar aquela criança, né? Não, Então, além porque você tá luxando com os meus R$300 de pensão. É isso que eu ia falar. Os R$300 a mulher tá luxando e comprando as coisas pra criança, que hoje em dia mal dá pra comprar mistura, né? Não dá nem pra fazer um supermercado sem carne, né? Não. Né? Então, eu acho que esse é um debate importante, né, da gente chamar atenção e lutar, né, por políticas públicas, reconhecimento dessas mulheres, né, e dignidade. E isso já traz pra gente uma nova questão. Porque aí, então, esse ano a gente vai ter eleição e você tem que ficar de olho no quem você vai votar, qual é o partido, porque isso faz todas as diferenças. Porque a gente está vendo aí na TV os partidos que é contra os trabalhadores, que vota contra os trabalhadores, e se você vota nesse pessoal, ele vai piorar ainda a nossa situação. E trazendo já nisso e nessa questão, acho que aqui faz todo sentido, para proteger as mulheres agora, além da lei da Maria da Penha, né, nós temos a questão da PL da misoginia, né, que você vai poder falar um pouquinho pra gente, que você entende um pouquinho mais, que entra nessa questão também, e como eu estava falando, nos políticos que não querem aprovar essa lei, né, porque são leis que favorecem as mulheres nesse sentido e que pode estar ajudando nessa questão dos feminicídios. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que, assim, até fazendo um gancho do que você acabou de colocar, assim, olha, mulheres e homens, prestem muita atenção em quem vocês vão votar nessa eleição. Prestem atenção em quem está contra a aprovação da PEC pelo fim da escala 6x1. Então, antes da gente falar do PL da misoginia, a gente tem que falar da PEC pelo fim da escala 6x1, porque a maioria das pessoas que são prejudicadas com a escala 6x1 são mulheres. Sim. E a maioria são mulheres que são mães. Então, a pessoa dizer que a economia vai quebrar, olha, ela tá do lado do patrão, ela não tá do seu lado. Então, acho que a gente tem que deixar bem claro, preste atenção em quem é contrário e os partidos que já disseram, né, o PL, o Republicanos, o União Brasil, todos eles falaram que vão fazer de tudo para não aprovar, né, a PEC pelo fim da escala 6x1. E necessariamente você reduzindo a jornada sem a redução do trabalho, isso vai prioritariamente ajudar as mulheres, que são a maioria das trabalhadoras que acabam trabalhando nessa escala, que é uma escala de morte, né? Então, por isso mesmo que a chamada é um movimento, né, pela vida, né? Sem redução do salário, né? Vida além do trabalho. Né? Então, acho que é muito importante chamar atenção, né? Quem é o presidente que está defendendo o fim da escala 6x1, né? Quem são os candidatos a deputados estaduais e federais, quem são os senadores, né? No caso de São Paulo, senadoras, né? Que são favoráveis ao fim da escala 6x1. Então, prestem muita atenção, né? O governador que não quer, né? Esse governador que está querendo a reeleição, que não quer a aprovação da escala, o fim da escala 6x1. Então, prestem muita atenção. E aí, você falando da questão do PL da misoginia, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é misoginia,
né? Sim. Para as pessoas entenderem antes de falar do PL. É porque as pessoas estão fazendo muita confusão com essa questão. Não, na verdade, o que está acontecendo é fake news, né? Mentirosa contra a aprovação desse projeto de lei. Então, não é confusão. As pessoas que estão falando contra esse PL, na verdade, elas estão sendo machistas, misóginas e elas são favoráveis ao feminicídio. A gente tem que dar nome aos bois. Então, assim, nós vivemos numa sociedade, Rô, que, em primeiro lugar, o patriarcado é um sistema, né, que parte do pressuposto que o homem, ele é maior, ele é mais inteligente, ele é mais importante do que a mulher. Então, o patriarcado, ele começou antes do capitalismo. Então, a ideia de que o homem, ele é proprietário e ele é dono, né, das mulheres, do filho, do gado. Então, essa era a ideia, né? O homem, naturalmente, ele é um ser superior e a mulher é um ser inferior e que deve se submeter àquele homem, né? Aquele pater, né? O pai. Quando chega o capitalismo olha essa organização social e fala, olha, que coisa boa, eu quero explorar o homem pelo homem, explorar aqueles que têm a propriedade e aqueles que têm apenas vende a sua força de trabalho. Então, de um lado tem os proprietários dos meios de produção, do outro lado são aqueles que precisam vender a sua força de trabalho, mas antes disso já tem um lugar que tem um que explora e outro que é explorado. Nessa relação qualquer, os homens exploram o trabalho da mulher, seja a mãe, seja a esposa, seja a filha. E também o capitalismo, ele se baseia e se baseou na exploração das pessoas negras e que foram escravizadas, que foram sequestradas de África e trazidas para cá como mercadoria. Então, o tráfico negreiro, ele foi fundamental para financiar o desenvolvimento inicial do capitalismo e, por exemplo, as indústrias fabris lá na Inglaterra. Então, eu acho que a gente tem que entender isso. O capitalismo virou e falou, que beleza, aqui ó, tem uma desigualdade entre homem e mulher, que beleza, tem uma desigualdade aqui entre brancos e negros. Então, isso é o patriarcado. O machismo, né? E aí, assim, o patriarcado, ele se sustenta na base das instituições. Então, a escola, a família, a igreja, os meios de comunicação. Então, é dessa forma que essa ideia de que o homem, naturalmente, é um ser superior à mulher, ele vai sendo reproduzido nessas instituições. Aí você tem o machismo. O machismo são aquela convivência e aquela reprodução de frases que colocam a mulher como propriedade, como menor do que o homem. Então, por exemplo, a mulher ela não presta, a mulher ela tem que casar, a mulher ela só é uma mulher completa se ela tá com um homem, se ela tem filho. Mulher no volante, perigo constante. Isso é o machismo, é como a sociedade se organiza e vai reproduzindo essa ideia de que a mulher é um ser inferior e não presta, né? E precisa ter um ser superior, mais inteligente, mais capaz, que seria o homem. O que é a misoginia? A misoginia é o ódio e a aversão à mulher. Então, é aquela forma de você olhar para a mulher e você não valorizar a mulher como um ser humano que tem dignidade, que é um sujeito de direito. Então, você, por exemplo, eu até pergunto, né, para as pessoas que estão nos assistindo, você lê mulheres? Você vê filmes onde mulheres são protagonistas? Quem é uma pessoa especial para você, para além da sua mãe, da sua filha, da sua avó? Quem que é a pessoa que você tem admiração e afeto? Acho que essa é a pergunta, né? Abra o Spotify agora e veja quantas cantoras você segue e você escuta. Então, porque nessa sociedade patriarcal, geralmente a gente é levada a ouvir homens, consumir homens, ler homens, né? E acompanhar e admirar homens. Então, é um desafio nessa sociedade a gente se desafiar a reconhecer, valorizar, né? E prestigiar o trabalho de mulheres.
E a misoginia é justamente isso, é você não ter admiração, é você não ter um respeito à dignidade daquela mulher, é você ter ódio mesmo, você tem aversão, você acha que a mulher é assim, não vale nada, a vida daquela mulher não vale nada, a vida daquela mulher, né, é insignificante, justamente. O PL da misoginia quer criminalizar esse ódio à mulher. Só isso. Só isso. Porque através desse ódio de mulheres que foi criado essa rede de Red Pill que está ensinando os jovens a ter essa raiva, essa aversão das mulheres, que as mulheres eram inferior, que as mulheres é usável, descartável, e que cria toda essa rede que acaba chegando no feminicídio. Eu digo que assim, até anterior um pouco, eu acho que é uma crise do capitalismo, nós estamos num momento de crise do capitalismo, o capitalismo prometeu que as pessoas teriam liberdade, que as pessoas empreendendo, elas teriam dignidade, que os homens teriam a mulher, né, para cuidar. E o que é a realidade? As pessoas estão desempregadas, as famílias estão desestruturadas e a resposta que o capitalismo dá é o avanço de um fundamentalismo religioso e do fascismo. E ele se alimenta e é a porta de entrada de muitas pessoas eu estar, por exemplo, desempregado, eu estar sem perspectiva, eu estar sem esperanças, eu não ter um projeto de melhorar de vida. E quem é culpada? A culpada são essas mulheres, a culpada são esses LGBTs, o culpado são esses negros que estão tirando o meu emprego por causa das cotas. Então esse discurso é um discurso extremamente sedutor. E aí você vai radicalizando essa pessoa, né? Você vai dando uma resposta a esse ressentimento, né? Então, assim, o problema não é o capitalismo, que é um sistema desigual, não é o neoliberalismo que, né, para você crescer você tem que pisar na cabeça de outra pessoa. O problema não é as desigualdades. O problema quando eu estou ressentida e não tenho consciência de classe, o problema são esses daí, são as mulheres, os LGBTs, são os negros e negras, esse povo que tem direito demais, né, que fica com muito mimimi, né? Então, esse movimento Red Pill, na verdade, ele trabalha em cima do ressentimento das pessoas não terem algo que na cabeça delas eles deveriam ter. Então, eles deveriam ter emprego, eles deveriam ter dinheiro, eles deveriam ter status, eles deveriam ter um carro, eles deveriam ter uma moto, e não tem nada disso, e a culpa é da mulher, né? Então esse movimento é um movimento muito sério. Eu trouxe até uns dados aqui para vocês terem uma ideia. No Brasil, né, foi feita uma pesquisa, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, para o Ministério das Mulheres, e que identificou 137 canais no YouTube com conteúdo explicitamente misógino. Isso somando 105 mil vídeos, né, e cerca de 152 mil inscritos. Essa pesquisa identificou que houve mais de 64 milhões de visualizações nesses vídeos. Então, a pessoa procura, por exemplo, ela coloca lá, sei lá, eu quero, solidão, alguma coisa. 15 minutos depois, a plataforma, o algoritmo entrega um conteúdo misógino para esse homem. Então, a gente percebe que além de punir a misoginia, nós temos que ter controle sobre as plataformas e as big techs, porque elas têm um caráter machista, têm um caráter misógino, têm um caráter racista, têm um caráter LGBT-fóbico, né? Então, eu até comento com vocês, né? Por exemplo, o Elon Musk. Ele se radicalizou depois que a filha dele... Ele já tinha vários problemas, né? É o homem mais rico do mundo, né? Não dá pra defender uma figura dessa. Mas ele se radicalizou e se colocou, né, ao lado de fascistas, neofascistas, movimento Red Pill, em todo mundo, depois que a filha dele decidiu fazer a transição, né? E é uma mulher trans.
né? Então, quando ele viu a filha dele, o homem mais rico do mundo, né, não reconheceu o direito da filha trans dele de ser, né, uma mulher com dignidade, ele usa e está utilizando toda a sua riqueza para perseguir LGBTs, principalmente mulheres trans e travestis, e perseguir as mulheres, com um caráter muito misógino e um caráter muito transfóbico. E assim, é muito lindo acompanhar a filha do Elon Musk, porque é uma mulher trans, ela é artista, ela abriu mão da herança do pai, então ele fica furioso, né? Porque ele, com todo o dinheiro, ele, né, não tem controle sobre a própria filha, e ele falou que ela morreu. Para ele, ela morreu. Né? Então, assim, você vê o uso do ódio, né, com todo o dinheiro do mundo, e aí ele vai intervir nas eleições, como está fazendo, apoiando, por exemplo, o sequestro do Maduro e da Síria, né, a invasão de países, a invasão no Iraque. Eles estão negociando junto com o Trump e o Netanyahu para ocupar a faixa de Gaza e transformar aquele território em resort, né? Então, a gente precisa entender o que está por detrás disso, porque senão a gente não consegue fazer a análise política do que, por exemplo, seria a aprovação do PL da misoginia. Então, retomando, né? Eu fiz uma abertura aqui, mas para vocês entenderem, quem está contrário à aprovação do PL da misoginia é esse povo. É o Trump, é a turma do Trump, é a turma do Netanyahu, é a turma do Bolsonaro, é a turma do PL, né? Então, assim, a gente precisa olhar e ver que, por exemplo, esses influenciadores, eles estão cometendo um crime porque eles não estão apenas falando, eles estão usando o discurso de ódio contra as mulheres. E a consequência disso é o aumento do feminicídio. Então, se você é contra o feminicídio, você tem que ser favorável que haja uma punição para quem destila ódio organizado contra as mulheres. E cai em outro dado também que, além do feminicídio, é o país que mais mata LGBTQIA+, né? Justamente, o Brasil é o país que mais mata LGBTs, e a cada 3 LGBTs assassinados no nosso país, 2 são ou trans, né, mulher trans, homem trans ou travesti. Né? Então, porque é um já país tem que... essa figura da mulher, né? Justamente, porque a LGBTfobia, ela se aproxima muito do machismo, né? Então, assim, são violências que são muito próximas, né? Então, assim, para quem tiver alguma dúvida, Marcela, porque... aí eu retomo a fala fake news e mentirosa de quem é contrário. Mas isso daqui é censura. Porque agora um homem não vai mais poder falar nada para as mulheres. Um homem não vai mais poder cantar ou flertar com as mulheres. É mentira. Porque se você, por exemplo, fazer uma frase, por exemplo, machista, do tipo, a mulher, ela tá assim porque ela tá de TPM. Isso não é misoginia. Isso não é misoginia. O máximo que vai acontecer é você ser um babaca e a mulher, se sentindo ofendida, criar um constrangimento contra você. Misoginia é o ódio articulado para atingir a dignidade das mulheres. Isso é misoginia. Mas dentro da empresa, agora dentro da fábrica, qualquer coisinha, qualquer discussão vai ser acusado de misoginia. Não é assim. Mentira. É mentira. O que vai acontecer, o que vai continuar acontecendo, por exemplo, numa empresa, é se houve assédio moral e sexual. Né? Não se criou um novo tipo penal. Então, assim, para vocês entenderem, né? O projeto de lei 896 de 2023 é um acréscimo à lei que reconhece o racismo no nosso país. Essa lei, ela foi aprovada, né, em 1989. A Constituição foi aprovada em 88 e em 89 foi reconhecido o racismo como crime e como crime imprescritível. O que o STF fez em 2019? Reconhecer a violência e o ódio contra LGBTs, que isso também deveria ser tratado na lei do racismo.
Então, foi estendido essa questão de reconhecer crime e ser imprescritível em 2019, feito pelo STF. O que esse projeto de lei propõe? Que dentro da lei do racismo seja incluído, né, a criminalização do ódio contra as mulheres. Então, por exemplo, eu só vou ler aqui para vocês, por exemplo, o artigo 1º. É uma página, gente. O projeto de lei é uma página. Tá dizendo aqui, ó, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou praticados em razão de misoginia. Artigo 2º. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da raça, da cor, da etnia ou procedência nacional ou por misoginia. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou misoginia. Misoginia, o que é? O ódio, tá? Não é uma fala machista, é o ódio. É aquela coisa assim, se você pudesse, você matava aquela mulher, você estuprava aquela mulher. Isso é misoginia. E qual vai ser a pena? A pena vai ser multa ou reclusão de 2 a 5 anos. Então, para vocês talvez fazerem um exercício, é você pegar, por exemplo, uma frase. Eu acho que vai ser um processo de educação, sabe? Da mesma forma como a lei do racismo foi aprovada em 89 e há pouco tempo, realmente, as pessoas começaram a ser presas pelo crime do racismo. E de lá para cá, a gente fez um letramento racial. Então, muita coisa que era considerada normal, hoje é inaceitável. E eu acho que a gente vai ter que passar pelo mesmo processo na questão do letramento de gênero. Da pessoa, por exemplo, ouvir uma coisa e não só achar que é machismo, mas achar que aquilo realmente é um crime de misoginia. Aí fica como um exercício, por exemplo, uma frase que é dita hoje em relação às mulheres: se trocar mulher pela questão racial, se te incomoda, e se você acha que isso é um crime, você vai reconhecer que é uma misoginia. Vou dar um exemplo. Mulher é vagabunda. Machismo. Troca isso por uma questão racial. Negro é vagabundo. Hoje a gente, depois, né, de 31 anos, né, de 89 para cá, dá quantos anos? 89, 99, 2009, 2019, 36, 37 anos. Depois de 37 anos, a gente ouve uma coisa dessa e a gente acha que não devemos falar, que isso é um absurdo, que isso é crime. Então, eu acho que talvez não demore, eu espero que não demore tanto tempo para que as pessoas, elas se policiem, né, se reeduquem e reconheçam que a gente tem que lutar pela dignidade das mulheres, né, que é 52% da nossa população. Né? Então, o ódio organizado, mais uma vez, é o ódio organizado que vai ser penalizado. Marcela, um pastor que fala uns absurdos dentro da igreja, ele vai ser punido? Pela lei de misoginia não está previsto. O que eu acho que a gente vai ter que orientar é que as mulheres, elas estejam dentro de uma igreja católica, evangélica, um terreiro, se o seu líder espiritual fala de forma a tirar a sua dignidade, atacar a sua dignidade, te colocar como um ser inferior, de você abandonar essa liderança religiosa, porque ela, na verdade, não está te respeitando enquanto mulher. Sim. Então, eu acho que vai ser mais um processo de educação, de aumento da consciência, e a resposta vai ser o abandono dessas igrejas que reproduzem discursos machistas, misóginos, racistas, LGBTfóbicos, né? Então, a gente está apostando na aprovação dessa lei um processo de educação, de conscientização, de letramento de gênero, né? A questão criminal, ela vai acontecer quando isso for organizado. Assim, é um grupo que vai para a rede social e não só, por exemplo, fala de forma odiosa contra a mulher, mas, por exemplo, eles monetizam, eles vendem curso, né? Sim. Eles se colocam como candidatos a vereador, a deputado, a presidente, né? E ao fazer isso, eles ganham poder e decidem sobre a vida ou até a morte de mulheres. Isso é misoginia. Vocês fazem isso? Homens que estão nos ouvindo, vocês fazem isso?
Vocês têm um discurso organizado, você e mais um monte de gente contra mulheres? Você faz isso? Então fique preocupado, porque você vai ser acusado, vai ser investigado e você pode ser punido por crime de misoginia. Agora, se você não faz isso, não vai acontecer nada. O máximo, se você fazer uma frase, e aí com isso eu concluo, o máximo que vai acontecer se você falar uma frase machista, é que a mulher vai olhar pra você e vai falar, você é um babaca, mude, cresça, evolua. É o máximo que vai acontecer, é você ser chamado de babaca. Preso você não vai. Espero que você cresça, né? Aprenda e respeite, mas você não vai ser preso. Então, gostaria de agradecer, Marcela, foi mais um prazer, foi incrível, né? E você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, se inscreva no nosso canal, né? Agora você já tem uma ideia melhor do como que é. Vamos pressionar o pessoal aí nas organizações, nos sindicatos, vamos para as ruas para a gente aprovar, porque eles não querem conversar sobre essa PL agora, porque quer tentar passar despercebido para ganhar o seu voto de casa, do pessoal aí de casa. Então, isso a gente não pode deixar. Então, sempre unidos, vamos ter força para derrotar esse Congresso aí, inimigo do povo. E até logo. E eu acho que é importante a gente não só pedir, né, para as pessoas ter uma pressão pela aprovação não só do PL da misoginia antes do processo eleitoral, mas também a aprovação do fim da escala 6x1. Então, né, nós convocamos vocês, né, dia 26 agora vai ser votado o relatório pelo fim da escala 6x1. Então, dia 26 de maio a gente tem que estar nas ruas e nas redes, né, para que esse projeto de lei seja aprovado, né, e o presidente Lula possa sancionar, né, o fim da escala 6x1. E aí eu só queria deixar uma frase, eu acho que eu falei ela na outra vez que eu vim aqui, mas eu gosto muito dela, que diz que nada causa mais horror aos poderosos do que mulheres que sonham e lutam. Então a gente aqui, né, enquanto Químicos Unificados, a gente está convidando você a voltar a sonhar e lutar para transformar esse sonho em realidade. Muito obrigada, Rô.